Você não acredita mais na religião? Saiba que você está muito mais virgem de dogmas e sistemas de pensamentos limitantes que interagem com a imposição de medo, culpa ou vazio existencial. Você sente que ainda não conhece a Deus? Quem foi o ser Jesus em sua passagem aqui pela Terra? Qual é o arquétipo da crucificação de Cristo? Quer saber mais? Vem comigo após a vinheta e não esquece de deixar o seu like. Já é inscrito aqui no canal? Ative o sininho para que a plataforma continue enviando notificações do nosso conteúdo para você. A frase "conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo", por exemplo, bem que se ajusta a essa categoria, escrita na entrada do santuário de Delfos na Grécia Antiga e difundida por Sócrates e circula até hoje pelo Ocidente. Mas qual o significado dessa emanação? Em torno dela, teceram-se tantas interpretações que se tornou impossível rastrear seus efeitos na vida de um cidadão comum. Como consequência, alguns de seus fundamentos, transpostos para a modernidade, desembocaram nesses cursos de autoconhecimento e avizinharam-se de certos postulados inerentes à psicanálise. É uma frase que, ao semear em torno a esperança e a discórdia ao mesmo tempo, cutuca o homem com a vara da vaidade. Insinua-lhe a condição de um Deus a mais entre os homens. Caso retire os véus da alma e assuma a que preço seja os próprios atos. Uma frase, sim, que o insta a encetar uma viagem acidentada pelos escaninhos de suas tripas e da sua alma, e da qual nenhuma hipótese sairá incólume. Um percurso em que, ao experimentar a dor de privar com o fardo de sua sofrida condição, o homem resigna-se em ser, afinal, um mero caçador de sonhos, uma esquálida sombra que perambula pelo deserto, impossibilitada de viver a rota de sua seta voraz e misteriosa. E não será este enigma, expressão suprema do seu humanismo, a garantia de seu caos e da sua liberdade? Jesus, o caminho e a verdade para a consciência cósmica. O que é a felicidade para você? Jesus disse: "Felizes ou bem-aventurados os ensináveis", que ele chamou de humildes de espírito, aqueles que nunca se fecharam, nunca estabeleceram um teto, um limite, para no mínimo olhar para os céus, para o alto. Aquele que nunca se fechou para alçar novos voos. Aquele que se permite, aquele que não designa-se por meritocracia nenhuma, que tem o coração humilde para receber. Felizes aqueles que estão em constante movimento, na busca de conhecer a essência, a trivialidade modulada na existência. Jesus disse: "Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais." Gostaria que nesse momento você se permitisse fechar os olhos. Imagine ou tente imaginar o transcendental, a trivialidade da vida, a essência oculta em nós mesmos, mesmo que tenhamos a limitação de uma realidade plasmada em tudo que aprendemos até hoje. Olhe através do seu ego. Busque a paz que tanto deseja, independente da materialidade espaço-temporal a qual estamos envolvidos. O que você consegue ver? Nesse exato momento, qual a sua bússola para conduzir sua consciência? Você consegue mapear a origem dos seus pensamentos? Tudo aquilo que te alcançou, tudo aquilo que te transbordou, foi preciso para que um dia você enxergasse que o tempo e o espaço não preenchem nossa essência. O tempo e o espaço são apenas elementos desse não materialismo, da trivialidade da essência. Vá mais longe. Retorne aos seus primeiros pensamentos. Vá de encontro a tudo que um dia formou esse ser que está aqui e agora, e também em todos os lugares e ao mesmo tempo. Você consegue sentir a conexão que está imerso, as leis do universo e toda a interação vibracional em que sentimos o que sentimos nos conduz ao processo natural e expansivo do universo. O processo evolutivo requer saltos quânticos e conscienciais, requer a libertação de crenças e pensamentos que nos mantêm aqui. A realidade vai além da nossa compreensão limitante.
Segundo o cientista John Hagelin, da Universidade de Stanford e outros docentes em medicina, física e mecânica quântica de grandes universidades do mundo, o cérebro recebe inconscientemente cerca de 400 bilhões de bits por segundo de informação, dos quais apenas 2.000 bits são captados de forma consciente. Significa que a realidade está acontecendo o tempo inteiro em nosso cérebro, mas a nossa mente está limitada, de acordo com aquilo que acreditamos, nos recordamos ou associamos. O universo está presente, você está presente, você é. Seja parte, sinta-se parte não apenas de grupos sociais, grupos religiosos ou grupos segregadores, separadores. Vá além. Você faz parte de um conjunto de existências celestes e fenomenais que transcendem nossas pequenas bolhas de pensamento. Busque sua essência em sua totalidade. O mundo é imenso. O universo que você é uma das maiores criações já concebidas da existência. O primeiro passo para se livrar das culpas, dos medos que foram introjetados em nossas percepções é ter em mente que é preciso deixar algo para trás, ou muitos algos para trás, para que possamos prosseguir com novas visões, constante evolução, um caminho transcendental de liberdade e imersão no amor. Estes foram os maiores ensinamentos deixados por Cristo em sua passagem terrena. Como Jesus conseguiu vencer todas as projeções existenciais presentes naquela época, e como sua visão ainda é concebível nos dias de hoje. Aquilo que separa, aquilo que divide, aquilo que exila, não é o caminho sugerido por Jesus. A fraternidade faz parte de praticamente todas as crenças, que são fundamentadas e consolidadas em sistemas de pensamentos espiritualistas e aberturas universalistas. Jesus nunca praticou o misticismo, mas foi um ser místico até a sua morte. A fé sem mística cai apenas no racionalismo desenfreado da teologia, dos dogmas e de forma totalmente estéril, sem nenhuma provocação transcendental, que vai além daquilo que está contido em escritos e registros históricos da humanidade. Enquanto estivermos presos à materialidade do espaço-tempo, de uma psicosfera coletiva que irá conduzir seus caminhos para uma estrada desolada. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. O alimento, a chama eterna, está em você mesmo, está em suas potencialidades. Não se limite, não se renda a uma única e separatista crença. Você pode muito mais. Jesus não está disponível nos templos. Ele não está disponível em manuais teológicos ou sistemas de pensamentos dogmáticos. Ele vive em você como uma centelha de luz. A realidade está acontecendo o tempo inteiro, independente do lugar para o qual você esteja olhando. Qual a importância da ressurreição e da morte de Jesus? Porque a morte de Jesus é um dos fatos mais usados como a maior prova da divindade de Cristo e a base da fé. A consciência de Jesus é atemporal e coexiste no passado, presente e futuro. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que sou. Para você, a morte de Cristo é impactante? Tendo em vista a grandiosidade desse ser, é uma incapacidade humana compreender este processo como sendo natural? Jesus tinha plena consciência de toda sua trajetória linear e dentro do espaço-tempo de 2.000 anos. Quando observamos as Escrituras, que não contêm a Deus, que dão apenas testemunhos e relatos de suas obras e feitos, Jesus foi um ser que surgiu de 2.000 anos até aqui. A única palavra possível de Deus é aquela que se encarnou, pois se há uma palavra de Deus, ela não é concebível, que se esgote, que se complete, que se defina, que se circunscreve a letras, nem tampouco a um livro ou a milhares de livros. Está além de tudo isso. Para a percepção humana, para a sensorialidade e a experiência física, Jesus é humano, mas Cristo é eterno. O Filho retorna ao Pai e o Pai retorna ao Filho. A experiência transcendental de Jesus é o maior relato e exemplo do processo sugerido por suas palavras, o caminho evolutivo, o caminho de negação daquilo que nos retém, daquilo que nos limita e nos prende ao espaço-tempo,
representado pela nossa realidade. Jesus nos convida a transcender, a elevar a consciência a nível cósmico, a nível eterno, conectado de volta ao Criador-fonte. Ele nos conduz para o retorno ao Pai, o retorno à criação, ao início da centelha criadora. Aquilo que volta, permanece. Aquilo que permanece, não volta. O budismo diz, para diminuirmos o processo de autopessoalização e de autoconvergência. E significa que precisamos vencer a matéria, vencer a realidade que nos foi imposta, devolver aquilo que não nos pertence, fugir do narcisismo, fugir das faltas e vazios existenciais que encontramos no mundo em que vivemos. Significa abrir mão daquilo que nos modula aqui, ao campo material e físico. Significa abraçar a essência, significa despertar a essência em sua totalidade. Busquem conhecimento. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o seu like. Já é inscrito aqui no canal? Ative o sininho para que a plataforma continue enviando notificações do nosso conteúdo para você. Muito obrigado por chegar até aqui.